Esse é um canal que fala sobre persuasão, vendas, alta performance, e foi justamente pensando na alta performance que eu resolvi gravar esse vídeo, que é mais direcionado para aqueles profissionais que começaram agora, são iniciantes, entraram agora no mundo das vendas, vendedores, representantes comerciais, estão um pouco perdidos. Então eu resolvi gravar esse vídeo com algumas lições que eu realmente considero muito importantes. Essas lições, eu mesmo, lá no começo da minha carreira, eu gostaria que alguém tivesse sentado comigo e falasse, olha, eu queria te ensinar algumas coisas, tá? Eu acho que ia facilitar muito a minha vida. Ou seja, o que eu pretendo com esse vídeo é facilitar a tua vida. É evitar que você passe por situações desnecessárias. Totalmente desnecessárias. Deixar o teu caminho mais tranquilo, mais suave e que você possa realmente já colher resultados o mais rápido possível, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos para essa primeira lição. Presta bem atenção nisso, ninguém nasce vendedor. Ninguém nasce vendedor. E também ninguém nasce engenheiro. Ninguém nasce jogador de futebol. Ninguém nasce médico, nada disso. Por que eu estou te falando isso? Porque é muito comum você encontrar até profissionais que dizem o seguinte, mas venda é dom. A pessoa ou sabe vender ou não sabe vender. E qual é o problema? Você entra no setor, fica um mês, 2, 3, você vê que você não está indo muito bem, o que você começa a pensar? É que eu não tenho dom, tá vendo? Dom, venda é talento, é dom e eu não tenho. Não é isso não, tá? É óbvio que em qualquer profissão o talento, dom e etc, eles são válidos, não tenha dúvida disso. Mas isso aí, esse talento, esse dom é só uma predisposição que você tem a fazer alguma coisa. O que vai fazer com que você se torne um profissional de alta capacidade, de alta performance, não só em vendas, mas em qualquer coisa, não é talento e dom não. É o teu esforço, é o teu compromisso de você estudar, se aperfeiçoar diariamente. Eu posso te dar um exemplo prático. Você vai passar por uma cirurgia. Por que você prefere ser operado? Por uma pessoa que tem o dom, tem o talento da medicina, mas nunca entrou numa faculdade? Ou por um médico que é formado, mas que não tem o dom da medicina, mas ele foi lá, estudou e se formou? Por quem você gostaria de ser operado? Pelo médico, né? Então, volto a dizer, o talento e o dom, eles são importantes até a página 1. Dali para frente, é o teu compromisso, o teu comprometimento com você mesmo. Tá? Então, vendas é muito estudo. Você tem que se preparar. Quando você não se prepara e você nem sabe como se preparar, você acaba caindo no erro de acreditar que venda é somente dom e talento. Então, guarda isso, ninguém nasce vendedor. O vendedor ele vai se formando com o passar do tempo e a partir dos seus próprios méritos. Tá bom? Como qualquer profissão. Não muda. Legal? Vamos para a segunda lição. Guarda isso. Você será medido e julgado pelos teus resultados. Ponto final. O que eu quero dizer com isso? Existe uma diferença entre eficiência e eficácia. O que é eficiência? Eficiência é o saber fazer. E eficácia é saber o que fazer. Puxa, André, dá para dar um exemplo? Dá. Imagina um homem que cava um poço. Ele cava um poço com perfeição. O poço fica extremamente bem feito. Num lugar onde não tem água. Ele foi eficiente? Foi. Ele cavou um poço com perfeição. Ele foi eficaz? Não tinha água. Por que eu estou te dizendo isso? Porque quando você entra no setor, isso de qualquer um, tá? Mas principalmente no de vendas, você tem uma preocupação muito grande em ser eficiente. Fazer muito bem feito tudo aquilo que te mandam fazer. Você não conhece nada, eu tenho que fazer bem feito tudo que me mandam fazer. E isso não está errado. O que você tem que se perguntar é o seguinte, mas que resultado isso vai me trazer na prática? Que resultado isso vai me trazer na prática? Porque senão, você corre o risco de passar a tua carreira inteira sendo uma pessoa extremamente eficiente
e eficácia zero. O que mais tem no mercado é gente extremamente eficiente trabalhando sem produzir nada e gente eficaz desempregada. Por quê? Porque fazem aquilo que mandam, mas não geram resultados. Inclusive, eu não sei se você sabe, o setor comercial é o que mais admite pessoas e o que mais manda embora. Por quê? Falta de mão de obra especializada. Eu estou te dizendo porque às vezes você entra em uma empresa e você faz tudo da maneira perfeita. Fala, olha, me matei, eu fiz tudo certo. Tá, você bateu as metas? Não. Fim. Você foi eficiente, mas não foi eficaz. Então, você tem que priorizar pelo resultado. E quando eu te digo priorizar pelo resultado, não é só vendas, não, é na vida. É na vida. Você será medido pelos teus resultados. O que você conseguiu fazer? Tá? Então, volta. Aqui no setor, você sempre será medido pelos teus resultados. Uma empresa, ela existe por dois motivos. Primeiro, existe uma demanda da população e ela, através dos seus produtos e dos seus serviços, supre essa demanda. E o segundo é porque ela quer obter lucro. E você faz parte da solução ou do problema. Se você não está lá trazendo lucro para a empresa, você faz parte do problema. Eu sei que isso é um pouco até... parece meio agressivo eu te falar isso, mas eu preciso colocar os seus dois pés no chão. Eu poderia falar outro discurso aqui, mas eu não estou aqui para fazer discurso. Eu estou aqui para fazer com que você entenda o que é o setor de vendas. Tá? Então, você sempre será medido pelos teus resultados. E se você não faz parte da solução, você faz parte do problema. Tá bom? Vamos para o próximo. Existem 5 perguntas que estão na mente do cliente, ainda que ele não as faça. Muitas vezes ele não vai perguntar isso para você, mas elas estão lá. Inclusive, nós também somos clientes, nós também somos compradores. E essas perguntas estão na nossa mente, ainda que de forma inconsciente. Tá? Quais são essas perguntas? Por que eu devo comprar o seu produto? Por que eu devo comprar o seu produto na sua empresa, não o do concorrente? Tá, mas por que eu preciso comprar o seu produto com você especificamente? Exatamente com você. Por que eu devo comprar o seu produto agora e não depois? E a última pergunta é o seguinte: eu não vou me arrepender? Essas perguntas sempre estão na mente do cliente. E se você não souber responder essas perguntas, você não faz a venda. Se uma delas falhar, você não faz a venda. O que é importante aqui? André, como é que eu faço para responder isso? Você vai respondendo durante o teu atendimento. Você vai eliminando essas perguntas. Você já vai colocando respostas na apresentação que vão respondendo essas perguntas, para que quando o cliente chega no momento de uma negociação, ele já esteja... a venda sai praticamente natural. Por quê? Porque essas perguntas já foram respondidas, ele já está tranquilo, ele já está seguro. Tá, e o que eu preciso para responder essas perguntas? E aí é que vem a lição. Estude persuasão. É através da persuasão que você será capaz de responder essas perguntas. Se você me disser o seguinte: André, mas eu já sei responder essas 5 perguntas, então você não precisa estudar nada. Se você consegue responder essas perguntas, você não precisa estudar persuasão. Mas se uma delas você não souber, estude. É através da persuasão que você vai conseguir fazer com que os seus clientes tenham a atenção, o interesse, o desejo e, por fim, a ação de comprar. Da mesma maneira que uma empresa utiliza o setor de marketing para promover os seus produtos, o vendedor, a vendedora, ele utiliza a persuasão. Se você não souber persuadir o seu cliente de forma técnica, não estou falando de persuasão empírica, estou falando de forma técnica. Você vai trabalhar com a pior ferramenta de vendas que existe, sabe qual é? A sorte.
Se der sorte, vende. Se não der sorte, não vende. Não sabe por que vendeu, não sabe por que não vendeu, não consegue se corrigir, não consegue repetir o feito. Então, estude persuasão, tá bom? Isso é importantíssimo. Quanto mais cedo, melhor. Legal? Vamos para a próxima? Da mesma maneira que você deve estudar persuasão, aí vem a próxima lição, que é estude negociação. Exatamente. Por que é importante estudar negociação? Você já estudou negociação na vida? Não, né? Alguém te ensinou a negociar? Não. Nós não temos a cultura de negociar. Na escola isso não é aprendido. Os pais não ensinam os filhos. Ó, filho, vem aqui que eu vou ensinar você a negociar. Por que não ensinam? Porque nem eles sabem. Tá? A negociação está presente na nossa vida o tempo inteiro. Você está com o companheiro, a companheira, e aí, hoje à noite vai ser o quê? Teatro ou cinema? Ah, eu quero ir no teatro. Ah, eu quero ir no cinema. Pronto, negociação. Você está numa entrevista de emprego. O que está acontecendo numa entrevista de emprego? É negociação. O que a empresa pode te oferecer, o que você pode oferecer para a empresa. Aí você é contratado, você aceitou as condições da empresa, é porque a negociação deu certo. Porque geralmente se pensa em negociação somente em contextos comerciais. Mas quando você aprende a negociar, a tua vida começa a mudar. Porque guarda bem isso. Guarda bem isso. Na vida você não ganha o que você merece. Você ganha aquilo que você consegue negociar. Já parou para pensar nisso? Você nunca teve a sensação de falar, poxa, eu merecia mais do que eu tenho. É, mas você sabe negociar? Não. Então, aprenda a negociar. Importante você saber o seguinte, a negociação, por que é importante a negociação? Porque a negociação, toda negociação tem consequências. E essas consequências podem ser boas consequências ou péssimas consequências. Então, no setor de vendas, o que é uma boa consequência? Efetivei a venda. Ponto. O que é uma péssima consequência? Não efetivei a venda. Eu estou sendo bem prático. Porque imagina, você faz tudo perfeito, chega na negociação, você perde a venda. Adiantou fazer tudo perfeito? Não. Lembra, você será medido pelos teus resultados e a negociação faz parte do caminho que vai te levar aos resultados positivos. Falhou na negociação, você não tem resultados. Portanto, estude negociação, tá bom? Vamos para a próxima? A próxima é o seguinte, acompanhe o seu desempenho. Ué, poxa vida, André, como assim acompanhar o meu desempenho? Não é só eu ver quanto que eu ganhei no mês? Né? Por exemplo, eu tenho minhas metas, eu tenho que saber se eu bati a meta ou não. E aí, a partir daí, eu tenho que saber o seguinte, quanto que eu recebi. Se eu recebi mais, é porque eu tive um desempenho melhor. Se eu recebi menos, é porque eu tive um desempenho pior. Não. Primeira coisa, a meta, aliás, guarda isso. A meta, ela é uma condição para você continuar empregado. Para você continuar empregada. Só isso. Bati a meta. Nossa, que maravilha. Não. A meta é meta mínima. Nunca ninguém te disse isso. A meta é condição mínima para você continuar empregado. Não significa que quando você bate a meta, tudo está lindo, maravilhoso. Não, aquilo ali é o mínimo que tem que ser feito. Porque, lembra, a empresa precisa de lucro. Então, a meta significa que daqui para baixo não serve. Tá? Isso eu estou falando para a empresa. E para você mesmo, por que se contentar com a meta? Você tem que querer mais. Tem não, né? Mas supõe-se que você pretende ter uma vida melhor, pretende proporcionar uma vida melhor para tua família e etc, cada um com as suas questões. Então por que se contentar com a meta? Tá? Mas volta. O importante é o seguinte, existem 3 indicadores de desempenho que você tem que acompanhar sempre.
3 indicadores de desempenho. Quais são eles? Taxa de conversão, ticket médio e a lucratividade. Vamos pegar um por um? Taxa de conversão. Você atendeu 10 clientes e vendeu para um. Qual é a sua taxa de conversão? 10%. Vendeu para 2? 20%. Vendeu para 3? 30%. E assim por diante. O que é ticket médio? Vou explicar bem simples. Você pega toda a venda do mês que você fez e pega o número de pessoas que você vendeu, número de clientes. Então, por exemplo, você vendeu 100 mil reais. Para quantos clientes? Para 10 clientes. Soma tudo e divide pelos 10. Quanto que dá? 10 mil cada um. Ah, André, mas teve cliente que comprou 2 mil e teve cliente que comprou 18 mil. Não faz mal. Por isso que se chama ticket médio. É a média das tuas vendas. Tá? Então, você chegou na conclusão de que o teu ticket médio daquele mês foi de 10 mil. E a sua taxa de conversão foi de 10%. Bom, agora eu vou ver a minha lucratividade, que também é importante e muitas vezes é esquecida. O que é a lucratividade? O quanto de lucro que você teve por venda? 5%, 10%, 20%? As pessoas se esquecem um pouco de fazer essas contas da lucratividade. Dá para dar um exemplo, André? Dá. Imagina que você vende barcos e você atendeu 5 clientes durante o mês e você vendeu 5 barcos. Ou seja, tua taxa de conversão foi de 100%. Atendi 5, vendi para 5, 100%. Maravilhoso. Qual é o ticket médio? 1 milhão. Cada barco, 1 milhão. Vendi por 1 milhão. Nossa senhora, você tem um ticket médio de 1 milhão e vendeu para 100%? É. Então, e qual foi tua lucratividade? 0. Não ganhei nada de comissão. Por quê? Porque eu não sabia negociar, não sabia persuadir, dei todo o desconto que tinha que dar, não sobrou nada no meu bolso. Você percebe? Então, taxa de conversão, ticket médio e lucratividade. Você tem que ter um acompanhamento disso. Por quê? Então, digamos que você está em janeiro. Taxa de conversão 10%, ticket médio 10 mil reais, lucratividade 10%. Qual que é a sua preocupação para o próximo mês? Eu preciso subir os 3. Se eu tive 10% de taxa de conversão, eu vou tentar jogar ela pelo menos para 11%. Veja, eu não estou falando para você jogar para 30%, para 40%, 50%. Trabalha com 1%. Cada um na sua realidade. Vou tentar 1% a mais. O que eu preciso fazer? Eu preciso aumentar o meu ticket médio. Como é que eu faço para aumentar meu ticket médio? Volta, persuasão, negociação. Tem as técnicas para isso. Lucratividade, em decorrência desses outros 2 indicadores. Então, quando você se atém a esses 3 indicadores, aí sim você está acompanhando o teu desempenho. Porque imagina só, um dia que você tiver que pleitear um cargo maior. Guarda isso, hein? Você vai pleitear um cargo maior, uma gerência, sei lá. Fala, olha, eu queria pleitear um cargo de gerência e etc, ou um salário maior, etc, etc, etc. Aí o responsável lá vira para você e fala assim, tá, mas por que eu tenho que te dar esse aumento? Ah, por quê? Tá aqui, ó. Ó a minha evolução na empresa. Eu comecei aqui em janeiro, ó o gráfico. A pessoa vai olhar aquilo e falar assim, opa, esse traz resultado. Porque você está mostrando números reais. Veja, você não está pedindo uma oportunidade. Ó, me dê uma oportunidade. Você está oferecendo uma oportunidade para a empresa. Olha como muda isso. Empresa, olha meus resultados aqui. Que tal me valorizar um pouco mais agora? Aumento o meu salário, aumento o meu cargo, eu trago resultados. Você não está pedindo nada. Você está negociando. Você vê como está tudo entrelaçado uma coisa da outra? Vamos para a próxima? Essa aqui talvez seja a mais importante, principalmente para quem está começando. Não tenha medo de errar. Não tenha medo de errar. Por que, André? Porque você vai errar. Eu tenho mais de 25 anos de vendas e eu erro. Todo mundo erra.
Todo santo dia a gente erra. Mas não tem o menor problema em você errar. Não tem o menor problema errar. O problema, e aqui é que entra a lição, é você continuar no mesmo erro. Errou. Onde eu errei? Deixa eu analisar o que foi feito de errado. Se eu não souber a resposta disso, eu vou atrás de quem sabe, identifiquei e me corrijo. Sem problema nenhum. O problema é quando você erra e continua errando no mesmo erro. E aí você pode perguntar o seguinte: mas não é possível que tem gente que sempre erra no mesmo erro. Eu vou te dizer que sim. Exemplo. Vou dar um exemplo bem prático. Você trabalha no varejo, você trabalha em uma loja que vende materiais eletrônicos. Você vende computador, mouse, etc, etc, etc. Aí você atende um cliente, o cliente fala assim para você: você tem caixa de som para computador? Aí você fala assim: não tem. O senhor queria mais alguma coisa? Não, era só caixa de som. Fala: não tem, a gente não trabalha com caixa de som. Exemplo. Aí o cliente vai embora. Tá bom. Aí chegou outro cliente: você tem caixa de som? Fala: putz, não tenho caixa de som. Tá. Aí vai embora. Aí vem o outro: você tem caixa de som? Não, putz, não tenho caixa de som. Beleza. Aí tem uma reunião da empresa tal, a gerência, a diretoria fala: alguém tem alguma coisa, alguma sugestão para falar alguma coisa? E você fica quieto. Não fala nada. Você concorda que se você tivesse caixa de som, você ia fazer uma venda atrás da outra? Porque você viu que as pessoas daquele ambiente onde você trabalha geralmente procuram caixas de som. Eu estou te falando isso porque eu já vi isso acontecer. O que é interessante? Vai no superior, caso você tenha, e diz: fulano, já é a terceira, quarta vez que as pessoas entram aqui procurando caixa de som para computador. Será que não seria interessante a gente colocar esse produto no nosso portfólio? Entenda o seguinte: o vendedor, ele é a ligação entre o cliente e o empresário. Ou a empresa. Depende de onde você está. Mas entenda assim, tem a empresa, tem o cliente, tem você. Então, muitas vezes, quando você vai atender um cliente, você não passa para ele as informações que a empresa quer que você passe? Só que quando você atende um cliente, você também pega as informações que o cliente quer e passa para a empresa. Olha, existe uma demanda de caixa de som. Porque pensa bem, se você fizer isso e a empresa compra as caixas de som e você vende caixa de som, onde que vai fazer a diferença? É nos teus resultados. Então, esse é um tipo de erro que às vezes passa despercebido, mas que você tem que pensar o seguinte: o que eu posso fazer aqui dentro dessa empresa para eu ganhar mais com isso? E quando eu digo ganhar mais, é ganhar mais dinheiro mesmo. Lembra? Lucro. É claro que você tem que trabalhar naquilo que você gosta, naquilo que você se sente bem. Mas você tem que ter lucro. Porque quanto mais você ganha, melhores condições de vida, melhores condições de conforto, e etc, etc. Já disse isso, você vai ter para você, você pode oferecer para os outros. Tá? Então, não tenha medo de errar, porque você vai errar, não tem problema nenhum. Aprende com o erro, e conforme vai passando o tempo, você vai eliminando esses erros. Não significa que você não vai errar. Aparecem outros erros, mas não tem problema. É assim que você vai ficando grande. Né? Um dos maiores jogadores, o maior jogador de basquete de todos os tempos, Michael Jordan, ele falou isso uma vez. Ele falou: eu só cheguei onde eu cheguei porque eu errei muito. Mas cada erro que eu fiz foi uma tentativa. E muitas vezes eu errei, só que muitas vezes eu acertei. Então não tem preocupação em errar, não. Vai lá e erra. Só se corrija. Tá bom? Eu espero que você realmente tenha gostado desse vídeo. Essas lições, por incrível que pareça, elas são muito importantes. E se alguém tivesse me dito isso lá no começo da minha carreira, olha, tudo ia ser muito mais fácil. Tá? Então, repito, a minha ideia com esse vídeo foi só tornar a tua vida mais fácil. Você que está começando agora, e até muita gente que já começou, mas precisava de
de um toque. E às vezes esse toque pode ter aparecido aqui através desse vídeo. Tá bom? Eu espero você no próximo. Até lá, fica com Deus e muito obrigado por você ter ficado comigo até o final. Tchau.